Muito bem, pessoal. Mais uma vez, boa noite a todos e todas. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Teuan. Hoje a gente vai dar sequência no nosso conteúdo de processo penal. E, se não me engano, no nosso último encontro, começamos a falar sobre jurisdição e competência. Não foi isso, Guanani? Só para vocês terem um panorama, né? Quem está vendo pelo YouTube, se interessar por assistir essa aula, o que nós planejamos para a noite de hoje foi mais ou menos isso que está aqui no nosso plano de voo. Vamos retomar de onde paramos o conceito de jurisdição e competência, passar pelos princípios faltantes, né? O professor Auri Lopes Júnior opta por esparramar os princípios processuais penais conforme o interesse de cada matéria, né? Ele não tem um primeiro capítulo inicial com todos os princípios, como faz, por exemplo, o professor Badaró na obra dele. Então a gente vai repassar alguns princípios que se relacionem mais com o tema jurisdição e competência, tá bem? Em seguida, falaremos sobre as espécies de repartição de competência. E a gente já sabe que existe a competência em razão da matéria, né? A competência material, a competência em razão da pessoa, ou também conhecido como foro por prerrogativa de função, muito publicado como foro privilegiado. E a gente vai ver se realmente é um privilégio, se não é, né? Vamos abordar esses debates todos que se relacionam com o foro. Em seguida, a gente vai ver o que é o foro em razão do lugar, ou a competência territorial, tá? Então, aqui dentro desse item, repartição de competência, competência material em razão da pessoa e competência territorial. Em seguida, a gente vai tentar entender a diferença entre justiça especial e justiça comum, né? Quando a gente pensa, poxa, justiça especial, será que o JEC, o juizado especial, civil ou criminal, é uma justiça especial? Né? Nem tudo que parece é. Então, a gente vai tentar dirimir algumas separações sobre o que é e o que não é justiça comum e justiça especial. Em seguida, passaremos a falar sobre identificação de competência. E é aqui que passaremos a grande parte do nosso encontro de hoje. É talvez o tema mais difícil do processo penal. O tema mais complexo, e não complexo porque ele exige um conhecimento intelectual muito grande. Não, ele é complexo porque ele exige um conhecimento de muitos detalhes. Então, você vai precisar conhecer súmulas, você vai precisar conhecer letra de lei, letra da Constituição, o que entendem os tribunais em determinados casos. Então, aqui, na identificação de competência, é o maior desafio. O nosso maior desafio, talvez, dos encontros de processo penal. É claro que a gente também não tem condições de passar por todas as minúcias que se referem à fixação de competência. É muita coisa. Demandaria, sei lá, um semestre de aulas, talvez. Então, a gente condensou alguns assuntos que nos são mais caros, né? Como identificar algumas competências, como fixar de uma maneira geral, as perguntas chaves que o professor Auri nos traz na obra dele, para que a gente possa, então, identificar quem é o juiz competente para julgar aquele determinado caso, aquele determinado fato, tá? E é isso que nos interessa aqui, Guanani, tá bem? Vamos falar também um pouquinho, pessoal, sobre na identificação de competência por foro de prerrogativa e no entendimento recente do STF. Uma novidade, um julgamento de maio de 2018 que deu uma verdadeira limitada nas ações originárias de competência dos tribunais. Estou falando da Ação Penal 937, a questão de ordem decidida na Ação Penal 937, em maio de 2018, relatoria do ministro Barroso. E ali houve uma grande limitação do foro por prerrogativa. Se existia muita vontade por uma PEC para restringir o foro por prerrogativa, esse entendimento resolveu 70%, eu ouso dizer, das vontades de alguns determinados setores do Poder Judiciário. Tá bem?
Em seguida, vamos falar também, pessoal, sobre a competência da Justiça Federal e sobre um tema que me parece um pouco mais caro à Defensoria Pública, Gi, o incidente de deslocamento de competência, o IDC. Aqueles casos em que há grave violação de direitos humanos e o Estado, por uma inércia, não toma as devidas providências para julgar o feito, o processo. Tá bem? A gente já tem alguns incidentes de deslocamento de competência reconhecido. E a gente pode falar de alguns outros que podem vir a surgir, inclusive dois que estão muito em pauta e que eu acredito, eu aposto neles para uma prova de direitos humanos ou até de processo penal, no que fora feito à competência, ao incidente de deslocamento de competência. Eu considero talvez um dos principais assuntos aqui de hoje. Show? Em seguida vamos falar, pessoal, sobre a competência para a execução penal. Como será que a gente fixa a competência para a execução penal? Será que é da mesma maneira que a gente fixa a competência para o processo de conhecimento? Para aquele processo que existe do recebimento da denúncia até a sentença condenatória transitada em julgado? Será que são as mesmas regras? Existe foro por prerrogativa de função para condenado? Como é que a gente vai trabalhar essas possibilidades? Tá bom? Eu sei que está programado para que aqui no curso venha alguém falar só sobre execução penal. E não tenho dúvida alguma que vocês já tiveram execução ou não? Não. Então eu acho que eventualmente vocês ouvirão esse assunto sobre a competência na execução de novo. Mas sem prejuízo nenhum, só estamos aqui para agregar. Tá bom? Como a execução penal é o dia a dia da Defensoria Pública, talvez aí uma das coisas que mais demandem os defensores da área criminal, até porque a gente tem só no estado de São Paulo, de acordo com dados recentes publicados hoje pelo CNJ, 170 mil presos, né? A estimativa do CNJ sempre é um pouco menor do que a do DEPEN. Aqui no Brasil, Raquel, a gente não sabe nem os números de que correspondem à população prisional, né? O DEPEN nos lançou em 8 de dezembro de 2017 o dado de 726 mil presos. Hoje, a ministra Carmen Lúcia, que era até então presidente do STF do CNJ, publicou o seu relatório, Banco Nacional de Mandados de Prisão, BNMP 2.0, com estimativa de 609 mil presos, né? Quase 120 mil a menos. Tem alguma coisa errada. A gente não consegue aferir qual é a população que está presa, que é meio que ir lá contar, né? Não tem muito como dar errado. Então, já fica aí para a gente refletir a confiabilidade dos próprios dados das instituições, né? Do CNJ e do DEPEN. Será que a gente pode acreditar que são esses mesmos os números? Ou será que são maiores ainda? Ou talvez menores, né? De todo modo, de acordo com o CNJ, em São Paulo existem hoje, Guanani, 170 mil presos, no universo de 609 mil no Brasil inteiro, o que significa muita coisa. E os dados recentes do CNJ apontam que 51% dos crimes cometidos por essa população carcerária são de roubo e tráfico de drogas, não é mesmo? Então, o cliente habitual do defensor e da defensora pública. Saibam vocês que quando vocês forem defensores e defensoras, haverá uma grande demanda na área da execução criminal, tá bem? Ali é um fronte de batalha. Muito bem, pessoal. Depois a gente vai tentar falar sobre atração de competência, né? Visa atrativa, qual a competência prepondera sobre qual, e se der tempo a gente pode ainda falar sobre prevenção, conexão e continência, regras de reunião de processos. Tá? Esse é o nosso plano de voo. Se você aí no YouTube se interessou, fique com a gente, faça aquela contribuição para a vaquinha, não é isso? Estela, a gente tem uma vaquinha, pessoal, para quem não sabe. Se inscreva no canal, curta, como que é? Deixe seu like
E o link da vaquinha vai estar na descrição, Estela? Vai estar na descrição, pessoal. Vocês não sabem, mas existe um custo. Tudo custa alguma coisa. Tem energia, tem as pessoas, a maioria das pessoas aqui são voluntárias, mas existe um investimento, até mesmo em equipamento. Esse microfone não apareceu aqui, alguém comprou ele, e tem toda uma demanda, né? Tem toda uma infraestrutura que precisa ser mantida. Então, se você quer continuar assistindo às aulas, se você gosta das aulas, se você se interessou por qualquer um desses conteúdos que a gente vai ver aqui hoje, ou por qualquer outro dos conteúdos já gravados aqui no cursinho, faça sua doação no Vaquinha, que vai estar aqui na descrição do vídeo de acordo com a Estela. Fui bem, Estela? Sim. Tudo bem, obrigado. Shopping, por mim, Estela. É mentira, tá? Pode ser de alguém aí. Muito bem. Então, vamos dar início aqui ao nosso conteúdo. E a gente tinha parado, de acordo com a Uli, aqui sobre a divisão, né? Competência enquanto função ou atividade estatal. A gente tinha visto lá o que é jurisdição, o dizer, o direito, jurisdique-se. E aqui a competência a gente entendeu que é a repartição da jurisdição. A competência são as regras para a gente aplicar a jurisdição. E a jurisdição é um direito, é uma garantia individual do cidadão. Está lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Tá bem? Competência enquanto função ou atividade estatal. Gente, repartição de competência dentro do Poder Jurisdicional. Exatamente o que eu disse. São as regras que servem para organizar a prestação desse serviço público, tá? A gente não pode se esquecer que o Poder Judiciário, vejam vocês, é um serviço público, tá? E os magistrados são servidores públicos. A população tem direito de acesso à justiça, né? Lembrando lá do livro do Brian Garf, Mauro Capelletti, Acesso à Justiça e como que isso relaciona com a defensoria, livro muito bom, da Luciana Zafalon, Uma Fenda na Justiça, se eu não me engano, não é isso? Competência enquanto garantia da jurisdição. O professor Auri dá um passo a mais e vai nos ensinar aqui, partindo do conceito de jurisdição enquanto direito fundamental, a gente tem o conceito de competência como limite ao poder, pois cria as condições de eficácia para a garantia da jurisdição. Bom, na medida em que eu tenho o direito à jurisdição, a competência é a garantia de limitação desse poder, é a garantia de como eu poderei ter acesso a esse meu direito. Tá joia? Para que serve uma Constituição, gente? A Constituição serve basicamente para duas coisas: organizar o Estado e limitar o poder, né? Que parece que está precisando mais ultimamente. Limitar o poder. As regras de competência servem para limitar o poder da jurisdição também. Eu preciso saber até que ponto eu posso ser julgado por algum tribunal ou não. Não é mesmo? Eu preciso saber quem é a autoridade competente que poderá, eventualmente, conhecer fatos criminosos que eu possa ter praticado. Tá bem? É por isso que o professor Auri vai nos dizer que as regras de competência são regras que garantem um direito, né? Um direito fundamental, que é o direito de acesso à justiça, o direito de jurisdição. Portanto, a conclusão que eu já posso antecipar para vocês e que a gente vai encontrar na obra do professor Auri e também um pouco aqui mais à frente, é de que as violações a regras de competência sempre gerarão defeitos insanáveis, nulidades absolutas. Muito embora essa seja uma posição minoritária do professor Auri, né? A gente sabe que a jurisprudência, em regra, entende que as violações de competência territorial, que seria uma competência relativa, gerariam nulidades relativas, convalidando-se. Portanto, esse posicionamento tradicional não encara a questão das regras de competência como regras de garantia de um direito do cidadão, né? Como faz o professor Auri. E é por isso que ele sustenta essa posição de que qualquer violação de competência gera nulidade absoluta ou defeito insanável na nomenclatura dele. Tá bom? Muito bem, pessoal. Perguntas até aqui? Ótimo. Então, a gente chegou a ver alguns princípios, se eu não me engano. Vou tentar passar um pouco mais rápido, já que nós trabalhamos algumas ideias gerais, né, de princípios.
Princípio da inércia da jurisdição. É evidente, inércia da jurisdição significa que o juiz está lá, paradinho, porque nós gostamos de um juiz espectador, não é mesmo? E um juiz espectador é pautado pelo princípio da inércia da jurisdição. Ele não pode ter a atividade, ele não pode conhecer os fatos por iniciativa própria, tá bem? É decorrência do sistema acusatório, aquele que foi desenhado pela nossa Constituição Federal de 1988 e que recém completou 30 anos. Funciona como garantia do princípio da imparcialidade. Evidente, alguém que não vai atrás dos fatos, mas que espera os fatos vir até si, tem muito mais capacidade de conhecer desses fatos de maneira imparcial, já que ele não está interessado, que é aquilo que faz quem vai atrás, quem toma uma atividade, quem rompe com a sua inércia, tá bem? Significa que o poder somente poderá ser exercido pelo juiz mediante prévia invocação, sendo vedada, portanto, como eu disse, a atuação de ofício. Juiz que atua de ofício quebra a sua imparcialidade por violação ao princípio da inércia da jurisdição e por violação ao sistema acusatório que desenhou o modelo de magistrado espectador. Tá bem? Repetindo sempre aquelas nossas ideias iniciais da primeira aula, que é aquela visão de processo penal que a gente quer ter com o olhar de defesa, com o olhar para maximização das garantias do indivíduo contra o poder punitivo estatal, tá? E alguém até pode questionar, nossa, mas por que tanto zelo assim? Por que maximizar garantias? Ora, porque é o Estado contra o indivíduo. E nessa relação, o indivíduo, seja quem for, sempre será um oprimido, tá bem? É por isso que a gente parte de uma perspectiva sempre de garantismo, de ampliar as garantias ao máximo possível. A jurisdição, portanto, deve ser acionada pela parte legítima para veicular aquilo que nós vimos no nosso primeiro encontro, a pretensão acusatória. Até porque, nos lembramos muito bem, o Ministério Público não possui, como diz a maioria da doutrina, a pretensão punitiva, né? Nunca vi promotor e procurador da República punindo ninguém na rua. E nem espero que não faça. Porque o Ministério Público, de acordo com o artigo 129, inciso 1º da Constituição, possui a pretensão acusatória, o direito e o dever de acusar, e nada mais. Excelente, pessoal. Princípio da imparcialidade, outro princípio imbricado com o tema de jurisdição e competência. A imparcialidade não se relaciona com neutralidade. Essa é a primeira ideia que a gente precisa guardar nos nossos corações. É evidente que os magistrados são seres humanos, muito embora talvez alguns assim não pensem. Mas é claro que essa pessoa tem ideologias, tem opiniões, já decidiu outros casos. Tem filiação, não, filiação partidária não pode ter, mas tem opção política, tem diversas vicissitudes que todos nós seres humanos temos, tá? Isso não significa necessariamente que esse é um juiz parcial pelas suas prévias convicções ideológicas, filosóficas ou políticas. Até porque ninguém é neutro. Isso só seria possível se existisse uma pessoa neutra, uma pessoa chata, né? Que não tem opinião de nada, que não gosta de nada, que não conhece nada. Não é isso, não é disso que se trata. Obviamente que o juiz tem tudo isso. E ele tem suas pré-convicções, pré-julgamentos sobre o mundo, tá? Imparcialidade não significa neutralidade. Essa é a nossa primeira ideia. E aqui olha o que o professor Auli nos diz. A imparcialidade é uma construção do direito, uma construção jurídica, que impõe ao magistrado um afastamento estrutural, um alheiamento. Ele tem que se comportar como um terzieta, não é mesmo? Em relação à atividade das partes. Isso é um juiz imparcial, tá bem? As partes, acusador e réu. Como meta a ser atingida, o processo deve criar mecanismos capazes para garantir essa imparcialidade, evitando principalmente atribuir poderes instrutórios ao juiz. Na medida em que o juiz pode colher provas, gerir provas, ele quebra a sua imparcialidade porque ele passa a atuar com algum interesse, seja qual for, para condenar ou absolver o réu. E é nesse momento que ele quebra a sua imparcialidade.
Tá bem? Então, imparcialidade aqui para nós não é eu ser julgado por um juiz que pensa assim ou assado sobre o mundo. Tá bem? Não é isso. Não é disso que eu estou falando. O que o direito, a construção jurídica de imparcialidade caminha no sentido de estruturas jurídicas que permitam ao juiz estar alheio à atuação das partes. Porque quem atua no processo são as partes. Show de bolas? Muito bem. A imparcialidade sempre ficará comprometida quando o juiz tem poderes instrutórios ou de gestão e iniciativa probatória, mais uma vez retomando o que conversamos quando falamos sobre o sistema acusatório. Tudo bem, Gi? Podemos dar sequência? Muito bom. Então, nosso próximo princípio é o do juiz natural, e talvez esse seja o que se relacione mais diretamente com as regras de competência, tá? Vimos aqui conceitos de jurisdição e competência, começamos a falar dos princípios, falamos da inércia da jurisdição, da imparcialidade, e agora vamos falar sobre o penúltimo deles para a noite de hoje, que é o do juiz natural. Gente, juiz natural é o juiz que cada cidadão tem antes de cometer o crime. Se eu cometer um crime, antes disso, eu já tenho que saber, eventualmente, quem será o magistrado que terá competência para me julgar. Vejam vocês a palavra que eu usei. O magistrado que terá competência para me julgar. Tá bem? O juiz natural se relaciona diretamente com as regras de fixação de competência. Sempre que houver violação das regras de competência, haverá por via oblíqua, ou até mesmo por via direta, violação do princípio do juiz natural, que também é garantia constitucional. Se eu não me engano, está no artigo 52 ou 1. Artigo 5º, inciso 52 ou 1, não me lembro. Então, eventualmente, para um pré-questionamento, para um acesso a um tribunal superior, quando houver violação das regras de competência estabelecidas no Código de Processo Penal, você vai conseguir acessar o STF, por exemplo, através da argumentação de que a violação das regras de competência afetam o princípio do juiz natural, garantia do cidadão, garantia individual do cidadão, um direito fundamental. Tá bem? Muito bem, é isso. Princípio do juiz natural. O direito do cidadão conhecer antecipadamente a autoridade que irá processá-lo, ou o juiz ou o tribunal. Tudo bem? Não se pode modificar a competência, pessoal, posteriormente ao fato para se definir o juiz da causa. É aquilo que a gente chama de juiz post-factum. Qual é o exemplo máximo de juízo post-factum? Tribunal de Nuremberg. Tribunal de Nuremberg. Pedro é judeu, não é? Pedro é judeu? Não, eu frequento sinagoga, mas... então tá bom. Então, mas é exatamente isso. O Tribunal de Nuremberg foi criado para julgar um fato determinado, né? Me lembro de ter comentado aqui com vocês já nesse semestre a respeito da Câmara Especial para Julgamento dos Crimes de Junho 13. Gente, essa Câmara que chegou a ser pensada, se não me engano, teve até provimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, evidentemente não continha os caráteres de generalidade suficientes para poder ser criada. Até porque foi criada após o fato. Uma Câmara com competência tão restritiva, criada especificamente para julgar um tipo de caso, viola o princípio do juiz natural. Tá bem? Eu não posso modificar competências posteriormente ao fato. E aqui eu também me lembro de ter falado a vocês sobre o problema do DECRIM e do DIPO. Porque lá os juízes, os magistrados, são escolhidos pela presidência do TJ, que nomeia um coordenador, né? E esse coordenador faz até entrevistas com os magistrados que virão a integrar o DIPO. E aí, se esse juiz tem um determinado tipo de comportamento decisório, ele é afastado ou não, ou ele é incluído nesse departamento, ou no DIPO ou no DECRIM, né? Isso é bastante questionável do ponto de vista do juiz natural, porque há uma violação não só das prerrogativas do magistrado, como a inafastabilidade, inamovibilidade, como também da criação de um juiz para decidir a causa após o fato, não é mesmo? O que é inadmissível.
Ótimo. Aqui nós sempre estamos tentando afastar um possível tribunal de exceção. Exatamente o caso do Tribunal de Nuremberg, um tribunal post-factum. É para isso que servem as regras de competência, para a gente saber de antemão e evitar todos esses problemas. Tá certo? Ninguém gostaria de, eventualmente, ter um magistrado designado especificamente para julgar o seu caso, porque esse magistrado vai chegar ali com uma tarefa. E essa tarefa pode ser tanto para o bem quanto para o mal, seja lá de que lado você estiver. Entendeu? Mas o problema é que se ele está ali para cumprir uma tarefa, ele não está ali para ser imparcial. E aí nós não conseguimos admitir isso. Tá bem? Ótimo. Ainda falando sobre os problemas do juiz natural. Como eu disse a vocês, o DECRIM pode ter lá sua livre nomeação de magistrados. Houve uma ADIM proposta pelo Procurador-Geral da República na época, se não me engano, Rodrigo Janot. A ADI 5070, que questiona a constitucionalidade da Lei Estadual 1280 de 2013, que criou então as chamadas Supervecs. Para quem não sabe, existe então aqui no estado de São Paulo os chamados DECRIMs. Aqui em São Paulo, pessoal, você que está aí no seu estado, você não sabe, mas existem umas jabuticabas aqui. Essa é uma delas. Em 2013, foi criado os DECRIMs. Então, o DECRIM específico lá que cuida do presídio de Presidente Venceslau e Presidente Prudente, né, que são os presídios onde, conhecidamente, estão as lideranças das facções criminosas, não é isso? Aliás, saiu no Fantástico domingo, não estou revelando segredo algum, né, porque é o estado em que acontecem coisas bastante questionáveis. Então, criou-se uma unidade regional de um departamento de execução criminal com competência específica para julgar os pedidos de progressão de regime, livramento condicional, extinção do cumprimento de pena, falta grave daqueles presos. Aqui há uma grave violação ao princípio do juízo natural, porque o Tribunal de Justiça pode escolher quem serão os magistrados responsáveis por aquele DECRIM. Mas olha, vou contar para vocês, isso não é novidade. Meio que já era assim, na verdade sempre foi assim. Quando algum desses perigosos está perto de conquistar algum lapso, o que acontecia antes? E aí a gente vai entender, vai fazer um gancho aqui com a competência para execução penal. A SAP, Secretaria de Administração Penitenciária, responsável pela gestão das vagas, transferiu o cara para um presídio que tinha como juiz competente para execução penal um juiz linha dura, sabendo que assim manipularia o juízo natural para indeferir o pedido de progressão ou de livramento condicional. Sempre foi assim, tá? É que agora tá muito difícil, né? Ficar transferindo os caras, custa dinheiro, tem um risco à segurança, o cara pode fugir, etc. Criaram aí, então, essa outra modalidade de manipulação dos juízes que decidem pedidos de progressão de regime de determinadas pessoas. Tá? Basta um provimento, uma portaria, um despacho da presidência do tribunal e um juiz de DECRIM é redesignado de vara. Tá? Isso é bastante grave. Olha, existem tantos outros questionamentos das chamadas Supervecs, dos DECRIMs. Como concentrar mais de 316 comarcas em apenas 10 unidades regionais administrativas? Veja você, o apenado de Franca, o familiar do apenado de Franca, vai ter que ir até Ribeirão Preto para despachar com o juiz do DECRIM? Faz sentido? Se alguém da família do preso de Franca quiser constar o processo, terá que ir no cartório em Ribeirão Preto. Ah, mas o processo é digital, doutor. Não, tudo bem, mas um dia ele tem que ir lá pegar a senha. E mais que isso, se ele quiser conversar com o cartorário ou com o juiz, não vai conseguir. Então, essa concentração de 316 comarcas em apenas 10 restringe o acesso à justiça.
que está lá no artigo 5º, inciso 35. Imagina, alguém que é preso na Baixada Santista está cumprindo pena em Presidente Venceslau. Olha o problema. 16, 18 horas de viagem de ônibus. Inviável. Viola o direito de acesso à justiça, tanto do preso quanto da família. Tá bem? Esse deslocamento excessivo para presos, familiares e defesa, porque afinal de contas, o defensor público de Franca é responsável pela execução criminal de alguém que está tendo seus pedidos de progressão de regime apreciados pelo juiz de Ribeirão Preto. Esse defensor vai ter que se deslocar até lá se ele quiser despachar com um juiz. Faz sentido? Olha o ônus que estão colocando, tanto para a defesa, quanto para o preso, quanto para a família do preso. Tá bem? E o principal problema, como eu havia dito a vocês, a livre designação de juízes, que não são fixos, mas passíveis de remoção e substituição por ato discricionário da presidência, o que viola o princípio do juiz natural e a garantia da inamovibilidade do magistrado, tá? Tanto a Conectas quanto a Pastoral Carcerária se habilitaram como Amici Curiae, amigos da corte, nessa ADI 5070. Faz tempo que eu não pesquiso, eu não pesquisei recentemente essa ADI, mas até onde eu me lembro, não foi julgada, tá bom? Engraçado, né? Porque as associações de magistrados não se habilitaram como amigos da corte neste caso. Muito embora a gente esteja falando de violação direta de uma prerrogativa do magistrado, da magistrada, inamovibilidade, né? Do mesmo modo como aconteceu agora recentemente com a desembargadora Kenaric. Nenhuma nota das associações de magistrados em defesa dessa desembargadora, que foi censurada publicamente, né? Mais uma vez. Então, muitas das vezes o silêncio também nos diz muita coisa, né? Muito bem, pessoal. 50-70, problema dos DECRIMs, realidade cotidiana da defensoria pública. Ótimo. E o último princípio que a gente vai falar aqui, pessoal, é o princípio da indeclinabilidade da jurisdição, né? Pessoal, o juiz não pode subtrair o direito ao julgamento. Além de tudo, ser julgado é um direito individual de todos nós. Por exemplo, Lula quer ser julgado. Quer ser julgado porque acredita que os tribunais superiores o absolverão. Perfeito? Ele tem esse direito. Qualquer um de nós tem o direito de ter um julgamento justo, imparcial. O juiz é obrigado a prestar esse serviço público. Serviço público, tá? A jurisdição. Do mesmo modo, como garantia, como decorrência do princípio da indeclinabilidade, o acesso livre ao processo por parte do jurisdicionado. Tá bem? Esse princípio levanta, evidentemente, diversos questionamentos sobre prorrogação de competência pelo local, né? O professor Auri vai dizer que isto é impossível. E aí, o caso máximo de prorrogação de competência em razão do local é a 13ª Vara Federal de Curitiba. Fatos ocorridos em Brasília são julgados em Curitiba. Fatos ocorridos em Recife são julgados em Curitiba. Fatos ocorridos em São Luís do Maranhão são julgados em Curitiba. Fatos ocorridos em Salvador, São Paulo, em diversas localidades, acabam sendo julgados em Curitiba por uma manobra hermenêutica na visão de muitos processualistas. Uma manobra hermenêutica com relação às regras de conexão e continência, né? O que o STF decidiu lá naquele caso, acho que também já disse isso a vocês, é que sempre que houver relação com a Petrobras, a 13ª Vara Federal de Curitiba será competente para julgar aqueles crimes, por uma questão de conexão probatória, se eu não me engano, tá bem? Bastante questionável, bastante questionável. O professor Auri, por exemplo, como eu disse a vocês, entende ser inadmissível a possibilidade de prorrogação de competência pelo local, tá bom? Até porque, como vimos logo no início, as regras de competência, na verdade, são garantias do indivíduo, porque servem como limitação ao poder, né? Afinal de contas, as varas têm que ter limites, né? Muito embora estejamos vendo varas que não têm limite territorial para sua atuação.
Isso é um problema. Mais uma vez, o princípio da indeclinabilidade da jurisdição tem dificuldades na coexistência com a justiça negociada. Eu me lembro que no nosso primeiro encontro falamos sobre as deformações, deturpações que o processo penal tem sofrido, principalmente após a Lei 12.850 de 2013, que instituiu entre nós a tal delação premiada e escancarou a justiça penal negociada. É novidade justiça penal negociada? Não é. A gente já tinha a transação penal, a gente já tinha o sursi processual, né? Artigo 89 da Lei 9.099. Mas agora abriram a porteira e até permitiram o perdão judicial e tantas outras coisas mais. A mais recente desse mundo da justiça penal negociada é o acordo de não persecução. Vocês já ouviram falar? Eu não falei sobre isso quando eu falei sobre PIC. No PIC, na nova resolução do CNMP, que prevê a possibilidade de investigação direta pelo Ministério Público, foi introduzido um instituto processual penal novo com cara de velho, pacas inclusive, que é o chamado Acordo de Não Persecução Penal. Aí eu te pergunto, Gi, nós não ouvimos falar do tal princípio da obrigatoriedade da ação penal? Será que eu posso fazer um acordo de não persecução penal com o Ministério Público? Me parece inconstitucional isso daí, né? Me lembro, não falei sobre isso? Então depois a gente fala no futuro. Também se insere dentro deste ambiente de discussão o princípio da indeclinabilidade da jurisdição. Como o Ministério Público vai firmar um acordo de não persecução penal, sendo que eu tenho direito de acesso à justiça? A indeclinabilidade da jurisdição, além de tudo, é um dever. É uma garantia do indivíduo e um dever do Poder Judiciário de prestar a atividade jurisdicional. Tá bem? Aqui haverá violência da repressão pela pena sem passar por um processo. Também vimos no nosso primeiro encontro que um dos fundamentos do processo penal é o princípio da necessidade, nulla pena sine judicio. Como sustentar a justiça penal negociada dentro de um modelo processual penal como o nosso, da tradição do civil law, que herdou os fundamentos do direito germânico e romano, para admitir modelos de justiça penal negociada típicos do common law, típicos do direito anglo-saxão. Há profundas incompatibilidades, como por exemplo a violação ao princípio da indeclinabilidade da jurisdição. A pena só é possível através do processo, o processo enquanto caminho necessário para a pena, nas palavras do professor Auri. Nulla pena sine judicio, no axioma garantista de Luigi Ferraioli. Tá bem? Fomos até aí? Não gostamos da justiça penal negociada. O acordo de não persecução penal merece muitas críticas, é instituto novo, veio por meio de resolução do CNMP, tudo errado, e aposto nesse tema para provas de processo penal no futuro próximo, tá bom? Inclusive porque a ADIM das associações de magistrados, veja vocês, das associações de magistrados nesse caso específico, tá bom? Até onde eu me lembro também não foram julgadas. Ótimo. Pessoal, então vimos aí os nossos principais princípios que nos regem no âmbito da competência. E agora vamos adentrar na matéria direta, na matéria de competência, que é aqui a gente está falando quando a gente fala de competência, tá bom? Muito bem. A gente já sabe que existem 3 tipos de competência. A competência material, a competência em razão da pessoa e a competência em razão do lugar. São essas 3 competências que veremos aqui agora no nosso item 3. Espécies de repartição de competência, começando, portanto, pela primeira, competência material. Gente, competência material pela natureza da infração. Ora, mas o que será que isso significa, Gi? Como assim pela natureza da infração? A gente vai saber, a gente vai identificar a competência material por meio do tipo penal. Quando a gente ler a descrição dos fatos, se esses fatos se amoldarem,
se subsumirem, né, mão na luva, que fala o nosso professor, a determinado tipo legal, esse tipo legal, em regra, tem como referência um bem jurídico, um valor, tá? Se você for lá no artigo 155 do Código Penal, subtrair para si coisa alheia móvel, você vai descobrir que dentro daquele título, daquele capítulo do Código Penal, tem um nome iuris do título do capítulo, que é dos crimes patrimoniais, se eu não me engano, dos crimes contra o patrimônio. Portanto, todos os tipos legais que estão previstos dentro daquele capítulo, daquele título do Código Penal, serão crimes que têm como referência, crimes que têm como valor, crimes que têm como bem jurídico protegido o patrimônio. Tá bom? Então, é dessa maneira que a gente identifica a competência em razão da matéria. Pelo valor de referência do tipo penal, pelo valor, pelo bem jurídico protegido por aquele tipo penal. Gente, é uma competência absoluta, tá? Porque fixada na Constituição. Crime eleitoral, crime federal, crime estadual, crime doloso contra a vida, homicídios dolosos. Sempre que for necessário se perguntar qual é o crime para a gente poder identificar a competência, estaremos diante de uma competência material, tá bom? Então, olhei ali, vi que é um crime eleitoral, eu já sei qual é a justiça, a rigor. Olhei ali, vi que é um crime doloso contra a vida, eu já sei qual é, na grande maioria dos casos, o foro competente. A não ser, é claro, que se trate de uma pessoa com foro por prerrogativa de função em tribunais previstos na Constituição, como excepciona a própria súmula do STF e como veremos mais adiante. Só estou adiantando. Tá bom? Então, a gente vai identificar a competência material pelo tipo penal, pela maneira como o tipo, pelo bem jurídico que o tipo penal protege. Dúvidas até aí? David? Tranquilo? Douglas? Então tá bom, sequência. Falaremos agora sobre a competência em razão da pessoa, também conhecido como foro privilegiado, não é isso? Nas ruas e nas redes, foro privilegiado, né? Tecnicamente falando, foro por prerrogativa de função, essa é a expressão mais adequada. Gente, nesse caso, a gente vai identificar a competência para julgamento daqueles fatos, perguntando quem é o réu. Quem é o cara? Quem é o réu? A competência vai depender de quem é o réu. Para réus que ocupam determinados cargos públicos, vai haver uma regra de fixação de competência diferenciada, que é a regra em razão da pessoa, ou ratio personae. Tá bom, pessoal? E aí, infelizmente, eu preciso dizer para vocês que nas suas provas objetivas é muito mais provável que apareça em latim. Por quê? Porque assim, tá bom? Então vocês têm que ter... claro que essa daqui é até mais fácil de identificar. Ratio personae, puta, só pode ser em razão da pessoa. Mas, como na prova a gente está nervoso, está cansado, tem muita coisa para fazer e qualquer deslize pode significar um ponto a menos, e é exatamente isso que seu examinador quer, tem que ficar muito atento a essas questiúnculas, tá? Muito bem. Aqui, pessoal, a gente vai elaborar um pouco mais a discussão sobre o foro por prerrogativa de função. Será, Amanda, que defensor público tem foro por prerrogativa de função? Será que a gente gosta dessa ideia? Polêmico. Não é tão fácil a resposta. Para dar assim na lata, hoje vocês aqui querem ser defensores e defensoras. O defensor tem foro por prerrogativa de função? Sim, não, depende do Estado. Tá vendo? Não é tão simples. E esse é o problema. Porque as regras de fixação de competência variam muito. Variam muito, inclusive, de Estado para Estado. Tá bom? Ótimo. Então é isso. Aqui estaremos falando de ações penais originárias. Ações penais originárias. E aí também vale a pena dar uma lida no regimento interno do seu tribunal, do Estado que você está, para descobrir como tramitam as ações originárias ali. Na semana passada, inclusive, falando sobre julgamento de ações penais originárias, existe um regramento específico para o STF, que me fugiu agora o número da lei, deveria ter colocado aqui.
E o STF, lá na legislação que prevê o julgamento das ações originárias diretamente no STF, havia a previsão do julgamento do primeiro ato da instrução processual penal, o interrogatório do réu, Gi. O interrogatório do réu, assim como era até antes da reforma de 2008, na reforma dos procedimentos do Código de Processo Penal, lá no STF, nas ações penais originárias, era o primeiro ato. Veja você, Romero Jucá, ainda senador da República, porém não reeleito, que pena, né? Tadinho. 327 gerações lá, agora vai tirar o chapéu. Romero Jucá se tornou réu no STF esse ano. O ministro Marco Aurélio fez um controle difuso de constitucionalidade da legislação que disciplina o processamento das ações originárias no STF e entendeu que a inauguração da instrução processual penal por meio do interrogatório do réu é inconstitucional, assim como veio constitucionalizado na reforma de 2008 do Código de Processo Penal. Nossa, Teuan, mas porra, defensor público não defende senador, não defende deputado federal. Por que você está me falando isso? Porque na Lei 11.343 de 2006, também conhecido como Lei de Drogas, há a mesma previsão legal. O primeiro ato de instrução na Lei de Drogas é o interrogatório do réu. É o interrogatório do réu. E o STF tem decidido reiteradamente, assim como já tinha decidido no caso da justiça castrense, justiça militar, que é inconstitucional o procedimento que começa com o interrogatório do réu, tá bom? E foi o que ficou reconhecido na semana passada, se eu não me engano, no caso Romero Jucá, tá? É um bom precedente porque pode ser aplicado ipsis literis para os casos da Lei de Drogas. Muitos juízes ainda começam a instrução processual penal no caso da Lei de Drogas com o interrogatório do réu, com base, se eu não me engano, no artigo 55. Tá bom? Muito bem. Então, feito essa breve divagação, esse pequeno parênteses sobre as ações penais originárias, leiam essas legislações, são importantes, tá? É por lá que tramitará os processos de quem tem foro por prerrogativa de função. Pequena observação: o desrespeito à competência material ou em razão da pessoa gera, na visão tradicional, nulidade absoluta, tá? E essa observação veio antes da competência territorial ou em razão do lugar. Porque, como eu já havia adiantado a vocês, para a grande maioria da doutrina, a violação de competência em razão do lugar não gera nulidade absoluta. Tá bom? Sempre lembrando que, na visão do professor Auri, tudo isso gera nulidade absoluta sempre, né? Nulidade absoluta ou defeito insanável. Tudo bem, Guanani? Show, Raquel? Beleza? Pessoal, então, nossa terceira espécie de competência é a competência territorial, ou em razão do lugar, ratione loci, né? A competência seria aquilo que a doutrina majoritária chama de competência relativa. Por que relativa? Porque está lá prevista no Código de Processo Penal e às vezes até em disposições de regimentos internos de tribunais, provimentos que criam varas e etc. Tá? Isso significa que o descumprimento dessa regra de competência geraria um vício que pode ser convalidado. Vamos ver se tudo der certo no nosso item 7. Tá bom, Gi? As regras de competência territorial se definem de um outro modo. Ótimo. Pessoal, perguntas sobre as nossas 3 espécies de repartição de competência? Temos, portanto, competência material, em regra, previstas na Constituição, é quando nós nos questionamos qual é o tipo penal, qual é o bem jurídico que aquele tipo penal protege. Um crime eleitoral? Será que é um crime doloso contra a vida? Será que é um crime de competência da Justiça Federal? Em seguida, a gente vai se perguntar se não se trata de alguém que tenha foro por prerrogativa de função. Quem será esse réu? Será que isso é um réu que tem um tribunal para chamar de seu, Gi? A gente já vai ver todos esses detalhes em breve. E, como regra residual e mais geral, que de acordo com a doutrina majoritária,
pode ser convalidada, temos as regras de fixação de competência em razão do lugar, ou regras de fixação de competência territorial, tá bom? Essas são nossas 3 espécies de competência. Pessoal, agora vamos falar rapidamente sobre as espécies de justiça. Parece um pouco óbvio, mas não custa a gente dar uma retomada, tá bom? Pessoal, a justiça comum é dividida em federal e estadual, tá? Muito embora não pareça, a justiça federal é comum. É comum. Ela é muito mais bonita, tem ar-condicionado, né? Os processos são até mais limpos. Você olha e fala, nossa, que processo bonito. Você chega no balcão do fórum para ser atendido, Guanani, as pessoas te dão bom dia, te dão boa tarde, perguntam se você tá bem. Acontece isso na Justiça Federal sim, Guanani. Começa do lugar, né? Aqui em São Paulo, você vai na Justiça Federal, você vai na Paulista, meu. Puta, você já tá em outro nível. Um metro quadrado na Paulista custa muito mais caro do que na Barra Funda. Tenha dúvida disso, tá bem? Muito embora a Justiça Federal tenha todo esse requinte, ela é uma justiça comum. É tão comum quanto o Fórum Criminal da Barra Funda, o nosso querido edifício Mário Guimarães, não é isso? Pois é, então a gente já sabe que a justiça comum é subdividida em federal e estadual. E a justiça especializada, ela é subdividida em eleitoral e militar, tá? Atenção, porque na sua prova, a justiça militar pode aparecer com um nome feio, justiça castrense, tá? Alguma referência a esse tipo de termo é comum em provas. O direito da caserna, ou o direito castrense, essas variações e denominações que a gente tem que conhecer para, às vezes, não deixar de acertar uma questão fácil, que por uma bobeira, puta, o que é justiça castrense? Não faço a menor. Nunca ouvi falar de justiça, é a justiça que castra gatos e cães? Nunca ouvi falar, não é, tá bom? Ótimo. Gente, crimes eleitorais, evidentemente, são julgados pela justiça eleitoral. Crimes militares serão julgados pela justiça militar. E aqui a gente já sabe de uma polêmica, né? Já sabemos dessa polêmica? Sabemos, vejo pela carinha de vocês. Muito bem, já vamos falar sobre a polêmica da intervenção federal e o julgamento dos crimes dolosos contra a vida praticados por militares contra civis. Tá? Não se afobem, haverá esse momento. Pessoal, atenção, justiça especial é diferente de procedimento especial. Pode ser que, sei lá, por um devaneio, você na sua prova, muito corrido, leu lá em algum lugar especial, e leu na resposta juizado especial, falou, deu match, é isso. Não é isso, tá bom? Juizado especial não tem nada a ver com justiça especial. Juizado especial está dentro da justiça comum. Não existe juizado especial militar, até onde eu sei. Tampouco juizado especial eleitoral, tá? Juizado especial é justiça comum, não é justiça especializada. Não cometam esse erro. Show de bolas? Excelente. Pessoal, então é isso. No ano passado, se eu não me engano, em 2017 mesmo, né? Foi aprovado a possibilidade de militares serem julgados pelo Tribunal de Justiça Militar Estadual quando cometerem crimes dolosos contra civis. E aí você vai descobrir que isso viola expressamente o artigo 125 da Constituição Federal. E aí depois você vai descobrir também que isso viola expressamente a jurisprudência de um tribunal que quase ninguém aqui no Brasil se importa tanto, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tá? Essa alteração legislativa se deu, sobretudo, para legitimar, para complementar a intervenção federal que já vinha ocorrendo no Rio de Janeiro, né, Gi? Você que morou lá sabe muito melhor do que eu. Não é a primeira vez que há intervenção federal no Rio de Janeiro, tá? Provavelmente não será a última, tá? Não quero decepcionar vocês. E junto com o decreto de garantia da lei e da ordem, complementando essa atuação dos militares
no Rio de Janeiro, sobreveio essa alteração de competência. Ora, estamos pensando aqui então, Uli, numa manipulação de competência para escolher quem vai julgar o meu caso? Me parece uma violação ao princípio do juízo natural. Não te parece, Uli? Mas foi exatamente isso que foi feito, tá? No ano passado, foi permitido, portanto, deixa eu ler aqui um pouquinho, que não estou conseguindo ler, a possibilidade de julgamento pela força... Você imprimiu? Você está mandando bem, então tudo bem, eu consigo ler aqui. A força máxima, entre aspas aqui, ó, tá? Defendeu o relator do projeto. A força máxima deve ser julgada pela Justiça Militar Especializada, que entende e conhece as nuances de sua atuação. Tá? O Senado Federal aprovou no início da noite desta terça-feira o projeto de lei complementar 44 de 2016, tá? Isso é notícia do dia 10 de outubro de 2017, portanto há um ano atrás, que transfere o julgamento dos homicídios dolosos, quando há intenção de matar, praticados por militares contra civis para a Justiça Militar. A proposta do senador Espiridião Armin, PP/Santa Catarina, recebeu 39 votos favoráveis e 8 contrários e vai para a sanção presidencial de Michel Temer. O projeto altera o decreto número 1001 de 21 de outubro de 69. Estamos falando de um decreto da ditadura militar. Não estava bom. Não estava bom. O decreto da ditadura não estava bom. Vigente durante a ditadura militar do Brasil. Segundo os senadores, a proposta dará mais garantias jurídicas às tropas que atuam no policiamento das cidades. Então, você perceba, há um fim declarado para esse tipo de modificação da competência. Não é por acaso que veio essa modificação na forma de julgamento dos militares que cometem crimes dolosos contra a vida de civis. E olha a redação da lei agora sancionada, Lei 13.491 de 2017, artigo 9º. Consideram-se crimes militares em tempos de paz, que já é bem estranho, né? Parágrafo 2º. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometido por militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência militar da Justiça, Militar da União, tá? Eu acho que eu tinha dito da Justiça Militar do Estado, é da União, se praticados no contexto 1. Do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidos pelo Presidente da República ou pelo Ministro do Estado da Defesa. 2. De ação que envolva a segurança da instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante. Ou 3. De atividade de natureza de operação de paz, de garantia da lei e da ordem. Essa atividade de garantia da lei e da ordem é exatamente a intervenção federal, é o decreto da GLO, tá? Que é o que hoje fundamenta a atuação das tropas militares nos bairros periféricos do Rio de Janeiro. Tá bem? Por meio desta lei, a competência para julgamento desses militares que atiram de fuzil contra civis não é mais no tribunal do júri, pela população. Olha que coisa! Eles não querem ser julgados pela população. Por que será? Né? E vejam vocês, tem um candidato defendendo exatamente essa ideia, né? Um candidato à presidência da República que acha que deveria existir uma causa de excludente de ilicitude para militares em serviço. Que já existe, né? Chama legítima defesa. Existem regras, a dogmática construiu isso ao longo de anos. Está lá no artigo 23, se não me falha a memória, do Código Penal. E não é novidade alguma. Se você atirar em alguém, não precisa nem ser militar, olha que vantagem. Se você matar alguém em legítima defesa, é uma causa de excludente de ilicitude, Raquel. Dá para acreditar? Mas aqui eles foram pela via oblíqua. Ao invés de tentar inserir uma causa de extinção de punibilidade, de antijudicidade, ou seja lá do que for, eles resolveram jogar panos quentes por meio do deixa que nossos amigos julguem a gente. Deixa o código do jeito que está, mas eu quero escolher meu juiz. De preferência, o
os meus amigos, né? Se puder, melhor, né? Então, acho que até cabe uma pesquisa. Quantos militares, até hoje, né, de quando passou a viger essa lei, foram submetidos ou teve inquérito policial militar instaurado por crimes dolosos contra a vida no Rio de Janeiro, né? E quantos deles resultaram em julgamento? E quantos deles resultaram em condenação, né? Tem um site chamado Observatório da Intervenção que traz alguns dados, não sei se precisamente lá, mas... Eu vou dar uma olhada. Como chama o site? Observatório da Intervenção, se não me engano. Então é isso, Observatório da Intervenção, disse nosso querido Douglas, que compila dados sobre a intervenção federal. Essa é a vantagem, né, também da era da informação. Muito bem, beleza? Gente, mas parece... Qual que é o problema? É a lei, mudou. Não tem problema nenhum. Tem. Porque, não sei se vocês sabem, ainda está valendo a Constituição Federal de 88. E tem lá, no artigo 125, o seguinte: os estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nessa Constituição. Parágrafo 4º. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares. E aí vem uma ressalva. Ressalvados a competência do júri, quando a vítima for civil. Cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto, a patente, a graduação dos praças. Pessoal, a Constituição Federal de 88, no seu artigo 125, parágrafo 4º, é expressa em ressalvar a competência do júri, de resguardar a competência do júri, quando houver crime cometido por militar e que tenha como vítima civil. Perfeito? Ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Está lá, artigo 125, parágrafo 4º. Então, não é muita novidade que os militares que cometem crimes dolosos contra a vida de civil têm de ser submetidos ao Tribunal Popular, né? Muito bem, pessoal. Aqui eu trouxe um precedente que se amolda exatamente a essa discussão. Um precedente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Bom, pelo menos do ponto de vista da Defensoria Pública, é muito importante, já avisei a vocês, já disse a vocês, conhecer os precedentes que tratam de matérias sobre garantias individuais processuais penais. Por exemplo, eu tenho certeza que o Rafael falou para vocês sobre o caso Mohamed versus Marrakech, do caso em que no caso Mohamed versus... Putz, esqueci, acho que é Marrakech mesmo. Em que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, se eu não me engano, julgou a impossibilidade daquele que é absolvido em primeiro grau ser condenado em segundo. Essa pessoa não teve o duplo grau de jurisdição. Essa pessoa não foi condenada duas vezes, que é isso que significa o duplo grau de jurisdição, tá bem? Acho que é Mohamed versus Marrakech o precedente. Do mesmo modo, o precedente Radilha Pacheco versus México. Vocês sabem, a América Latina, no século XX, foi tomada por ditaduras de direita fomentadas pelos Estados Unidos, principalmente para impedir o alastramento por eles denominadas ditaduras comunistas ou socialistas. Então, a gente tem um histórico de ditaduras na América Latina e tem precedentes nesse sentido que já indicaram. Tomando em conta a jurisprudência constante deste tribunal, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, deve-se concluir que os atos cometidos por uma pessoa que tenha qualidade militar em atividade e que não afetam bens jurídicos castrense da esfera militar, essa pessoa deve ser sempre julgada pelos tribunais ordinários. E nesse sentido, frente a situações que vulnerem direitos humanos de civis, sobre nenhuma circunstância pode-se operar a jurisdição militar. O que a Corte Interamericana de Direitos Humanos está dizendo, no caso Radilha Pacheco versus México, é que sempre que houver a necessidade de julgamento de um militar
em exercício em razão das suas atividades militares e que tenha como vítima um civil ou que vulnerem direitos humanos de um civil, este militar não poderá ser julgado pela justiça militar. Tá bom? É isso que diz a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Radilha Pacheco versus México. É isso que diz o artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88. E é isso que dizia, até então, a legislação vigente no Brasil. Porém, as coisas mudaram do ano passado para cá. E é por isso, Gi, que eu aposto nesse tema. Tem precedente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Está escrito na Constituição. É um absurdo e viola direitos humanos de civis. Tá? Eu acho que esse é um tema quente para uma prova de defensoria pública, tá bem? Principalmente, ou até mesmo por uma prova de processo, seja de direitos humanos, seja de processo penal, que são temas aí que estão se imbricando nesse momento. Perguntas? Pedro, David, Douglas, Marli. Mari. Show? Então tá bom. Muito bem, pessoal. Aqui vimos, portanto, crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar. Vamos começar a falar um pouquinho sobre as regras de identificação de competência. E aqui onde a gente vai passar, talvez, a grande parte do nosso restinho de noite de segunda-feira, né? Gente, não é fácil identificar a competência. Saibam vocês que todos os dias violação de competência acontecem em processos criminais. E assim, aproveitando que a gente está falando de competência, a gente não pode se esquecer, pessoal, que a exceção de incompetência, que é uma questão incidental, um processo incidental, ela tem que ser apresentada na fase do artigo 396, junto com a resposta à acusação, numa pecinha apertada. Então, a gente está estudando competência aqui e você se pergunta, puxa, mas o que eu vou fazer com isso? Você vai fazer uma exceção de competência, bicho. No dia que você receber a denúncia, que o seu constituinte chegar para você, seu assistido chegar na Defensoria Pública, com uma citação, você tem 10 dias para apresentar uma resposta à acusação e nos mesmos 10 dias, você tem que identificar se a competência está correta e, se o caso, apresentar uma exceção de incompetência. Tá bem? Sob pena de, se o caso, né, como defende a maioria da doutrina, esta competência se convalidar, o que a gente não admite, tá? Até mesmo o professor Auri vai dizer na obra dele que, muito embora o Código de Processo Penal diga lá no artigo 396 que as exceções devam ser apresentadas junto da resposta à acusação, no caso da exceção de incompetência, como se trata de nulidade absoluta, poderia ser arguida a qualquer momento, tá? Por via das dúvidas, se você já identificou uma violação de competência no momento que a denúncia chegou, o que você vai fazer? Resposta à acusação e exceção de incompetência. Na mesma hora, duas peças separadas. Tá bem? Muito bom. Gente, vamos começar pelo foro por prerrogativa de função. É aqui que a gente talvez tenha uma discussão um pouco maior. O fundamento para a existência do foro por prerrogativa de função é esse aqui, ó. Por uma questão de independência. Algumas pessoas não podem ser julgadas por outras. Uma questão de hierarquia dentro de uma mesma carreira, por exemplo. Tá? Um desembargador, imagine comigo, um desembargador sendo julgado por um juiz. Faz sentido? Um ministro da Justiça sendo julgado por um juiz de piso, de primeiro grau. O que se pretende com o foro por prerrogativa de função são basicamente duas coisas. Primeiro, impedir que a autoridade superior, hierarquicamente superior, pressione pelas vias institucionais, ou até mesmo veladamente, a autoridade inferior. Atravanque a sua carreira, proceda a algum tipo de retaliação interna, e etc. E, por outro lado, a gente também tem aí uma via de mão dupla. Ora, se qualquer juiz de qualquer comarca puder julgar um presidente da República, o cara não vai fazer outra coisa na vida a não se defender, né? Principalmente em se tratando de quem se trata. Então,
Não dá para ser assim. Se, imaginemos nós, sei lá, quantas comarcas existem no país inteiro, umas 5.000 comarcas. Se todo juízo de piso puder inaugurar uma ação penal contra o presidente da República, imagina como ele vai gerenciar tudo isso para dizer que ali não aconteceu nada. Se esses juízes resolverem retalhar contra alguma autoridade superior, é inviável que essa pessoa se defenda em tantas localidades. Tá bom? Então, até mesmo para garantia desse cargo, dessa pessoa que está ocupando este cargo, é melhor que apenas um tribunal possa julgá-lo. É melhor que este tribunal tenha uma elevada hierarquia compatível com a autoridade que irá julgar. Para que assim não pressione a autoridade e também não se sinta por ela pressionada. Tá bem? Então, existe um fundamento institucional ou um desenho institucional que o foro por prerrogativa de função visa garantir, né? A gente vai falar sobre os prós e os contras daqui a pouquinho, tá? Então, gente, eu particularmente não acho um absurdo o foro por prerrogativa de função como muitos acham, tá? É claro que eu também não acho que todo mundo tem que ter foro por prerrogativa de função como mais ou menos acontece. Hoje, eu acho que existem muitas autoridades que têm foro e não precisavam. Do mesmo modo, eu acho que algumas outras são imprescindíveis e tem que ter mesmo. Eu acho que dá para reformular de uma maneira a reduzir as pessoas que têm foro por prerrogativa de função. Mas não dá para negar que deputados federais, sei lá, senadores, governadores, presidente da República, ministros de estados sejam julgados pelo primeiro grau, tá? É um pouco assim, contraproducente, para dizer o mínimo. E aí a gente também vai ver se realmente é melhor ou pior que for o prerrogativa de função daqui a pouquinho, tá? Gente, então comecemos. Vamos lá. Quem é que tem competência para ser julgado no STF? Aqui, gente, desculpa, não vai ter outro jeito, você vai ter que decorar. Mas dá para tentar imaginar quem são esses caras, tá? Dá para tentar imaginar quais são as autoridades. É o pessoal que está por ali na praça. É o pessoal que está ali na Praça dos Três Poderes. Não dá para fugir muito. É a espada dos ministérios. Onde é que esse cara senta? Se esse cara senta por ali, sorte é dele, vai ser julgado no STF, tá? Eu começaria por aí, tá? Descobre onde esse cara senta, onde é que fica a sala dele. Aí você já tem uma boa dica de onde é que ele vai ser julgado, tá bom? Caso contrário, pessoal, é memória. Você vai ter que decorar mesmo, tá? Não vou te iludir. Vamos passar até um pouco mais rápido, que depois vocês podem ler isso na Constituição Federal, que é onde está tudo escrito. E não tem nenhum esforço intelectual muito grande para descobrir isso aqui, tá? Então, serão julgados no STF o presidente da República, o vice-presidente, os ministros de Estado, membros do Congresso Nacional, senadores e deputados, os ministros do STF, evidentemente, os ministros dos tribunais superiores, TST, TSE, STJ, o PGR, que é o chefe do Ministério Público. Onde é que ele senta? Do lado dos caras. Vai ser julgado lá. Você entendeu? Alto comando das Forças Armadas. Quem são esses? General de 4 estrelas. O famoso agora é o Vilas Boas, que é o general das Forças do Exército. Aí tem também o brigadeiro do ar, do não sei o que, e também tem o almirante de não sei da onde. Então, general de 4 estrelas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica é julgado, é sério, eles são julgados no STF. Do mesmo modo, membros do TCU, conselheiros do Tribunal de Contas da União, serão julgados no STF. Chefes de missão diplomática de caráter permanente, diplomatas do Rio Branco, onde é que os caras sentam? Estão lá, tem tudo salinha lá no Rio Branco, do lado ali, tá tudo na esplanada, tá bem? Na sequência, AGU, quem é o AGU? Advogado-Geral da União, também, apenas o chefe, tá? Não todos os advogados gerais da União, apenas o chefe da Advocacia Geral da União, o Advogado-Geral da União, tem prerrogativa de foro no STF. Tanto que é ele que fala em nome do Brasil, em nome da presidência da República perante o STF.
Tá? É o AGU que faz a defesa da constitucionalidade das leis nas ações diretas de inconstitucionalidade, por exemplo. Tá? É o AGU que vai falar, não, essa lei é constitucional sim, por isso e aquilo. Tá? Muito bem. Presidente do Banco Central também fica lá perto. Tá perto, tá com um foro. Secretarias com status de ministérios. Pessoal, aqui secretaria com status de ministério também é uma jabuticaba. As pessoas contam pra gente que vão reduzir ministérios, mas na verdade elas não reduzem. Elas dão status de ministérios a secretários, como por exemplo, um famoso secretário de governo. O secretário de governo é ministro, cara. Ele é tão poderoso, sei lá, ele talvez seja mais poderoso, só perde para o ministro da Educação, Saúde e Fazenda. Depois, e Casa Civil, talvez. Depois é secretário do governo. Secretário de governo. Secretaria de Direitos Humanos. Tinha status de ministérios, depois não teve, depois voltou a ter. Essas secretarias todas que orbitam a presidência da República, muito embora não sejam ministérios, funcionam quase como ministérios e os seus secretários têm status de ministros. Por uma equiparação prevista na Lei 10.683 em alguns casos. Tá bom? E outros casos também na Lei 11.036. Show de bolas? Dúvidas sobre quem pode ser julgado no STF? Tranquilo? Leiam. É tudo que eu posso dizer a vocês. Ótimo. Pessoal, então vamos começar a descer. Quem é que pode ser julgado no STJ? Agora já não é tão óbvio quanto parece ser no STF, né? No STF você pensa onde é que o cara tá, e você fala, pô, então vai ser julgado no STF. Tá muito perto do poder, né? Já no STF, no STJ, serão julgados, em primeiro lugar, governadores, tá? Aí você pensa, bom, o presidente é julgado no STF, seus ministros também. Bom, se o governador é julgado no STJ, seus secretários também? Errou. Os secretários não têm foro por prerrogativa de função no STJ. Eles podem vir a ter no Tribunal de Justiça, caso a Constituição daquele Estado preveja essa competência. Claro que esse raciocínio da equiparação funciona bem, vai te ajudar se você não souber nada. Mas também pode te induzir em erro, como nesse caso. O presidente da República tem foro por prerrogativa no STF, o governador tem foro no STJ. E o secretário do governador? Bom, se o ministro do presidente tem no STF, o secretário do governador também tem no STJ. Não tem. Tá bom? Pode vir a ter no TJSP, caso aquela Constituição assim o preveja por equiparação. Tá bom? E aí a gente também vai ver que para a Constituição do Estado prever foro por prerrogativa de função de alguém, tem que estar dentro desse desenho institucional que angulariza essa equiparação. Tá bom? Ótimo. Membros dos tribunais regionais e estaduais também tem foro por prerrogativa de função no STJ. Membros do Ministério Público da União, que inclui o MPF e o MPDF. Membros de segunda instância. Tribunais de Contas dos Estados e Tribunais de Contas Municipais. Se eu não me engano, só existe Tribunal de Contas Municipal em São Paulo. Tá? Ora, bom, aqui também não precisa ser nenhum gênio. A gente imagina, né, pelo menos, que o próprio tribunal não pode julgar os seus integrantes. Não faria muito sentido. Pode até ser que faça em São Paulo, que tem um órgão especial, 360 desembargadores. Mas eles são colegas, não se esqueçam disso. Agora, em Rondônia, no Amapá, são 8 desembargadores do tribunal, né, gente? Se 2 ou 3 estiverem no esquema, acabou, ninguém julga ninguém. Tá bom? Então, quem vai julgar essas pessoas, de acordo com o artigo 105, inciso 1º-A da Constituição, é o STJ. Vamos para o primeiro tribunal, que está mais perto aqui de cima. Tá bem? Membros de segunda instância, em regra, Tribunal STJ, Superior Tribunal de Justiça. Governadores, Superior Tribunal de Justiça. Tá bom? Descendo mais um pouquinho, próximo degrau, competência originária no Tribunal de Justiça. Está lá no artigo 96, inciso 3º da Constituição Federal. Tá? O Tribunal de Justiça vai julgar os seus juízes estaduais. O Tribunal do Distrito Federal vai julgar os seus juízes do DF. Membros do Ministério Público Estadual também. E aqui, ó, detalhe,
membros do Ministério Público de primeira e segunda instância. O TJ vai julgar o promotor de justiça que comete crime e o procurador de justiça que comete crime. Aí você pode cair em mais um equívoco. Porque você pensa, putz, o PGR senta lá no STF e ele é julgado no STF. O procurador de justiça do Ministério Público senta lá na sessão de julgamento do TJSP. Onde ele vai ser julgado? No TJSP. A rigor, como os desembargadores, ele deveria ser levado para o STJ, porque ele está ali com os parça dele, ele senta do lado. Todos os dias os procuradores de justiça estão nas sessões de julgamentos como seus colegas desembargadores. Eles entram por elevador especial, só deles. Eles têm uma sala para tomar café só entre eles. Eles têm um restaurante lá só para eles. Os desembargadores vão ser julgados pelo STJ. Os procuradores vão? Não vão. Vão ser julgados pelo próprio tribunal. Tá bom? Ótimo. Independentemente do crime que cometerem. Gente, e aí é o seguinte, a gente vai ver logo no slide próximo. Será que se um juiz de Minas Gerais cometer um crime em São Paulo, ele vai ser julgado pelo TJSP? Competência territorial. Você pode fazer esse raciocínio, olha, competência territorial, ele tem competência em segundo grau, evidentemente vai ser julgado pelo TJSP. Não. Quem tem foro por prerrogativa de função tem um tribunal para chamar de seu. Ele pode cometer crime em qualquer lugar. Quem vai julgá-lo sempre será aquele tribunal. Tá bom? Exceto no caso do crime eleitoral. Que daí o Tribunal Regional Eleitoral é que vai julgar essas autoridades que têm foro por prerrogativa de função. Percebem como eles têm muitas exceções? Eu sempre vou falar exceto. E quando você acha que pode ser igual ao de cima, às vezes não é. Tá bom? Muito bem, pessoal. No mesmo degrau, competência originária no TRF. Artigo 108, inciso 1º-A da Constituição Federal. Muito que bem. Aqui, a gente incluiu os juízes do trabalho. O TRT vai julgar os seus juízes federais e também os juízes federais da Justiça do Trabalho, caso eles cometam algum crime. Os juízes do trabalho não serão julgados pelo TRT, eventualmente, se cometerem crimes. Serão julgados pelo TRF daquela região. Percebam? Nem sempre ele está dentro, aquele juiz será julgado pelo tribunal a que ele está vinculado. Tem a exceção da Magistratura do Trabalho. Do mesmo modo, Justiça Militar, os juízes da Justiça Militar Federal e também os procuradores da República. E aí, olha a diferença. Os procuradores da República de primeira instância são julgados no TRF, assim como os promotores de justiça de primeiro grau. Porém, os procuradores de justiça são julgados no TJ, enquanto que os subprocuradores da República são julgados no STJ. Aqui, que os membros dos tribunais regionais federais do MPF e MP são julgados de segunda instância, são julgados no STJ. É diferente. Nem sempre o desenho é equivalente ao da carreira do amiguinho do lado, que, muito embora seja muito semelhante, comporta alguma diferença. Perguntas até aqui? Muito bem. Eu acho que agora algumas pequenas observações sobre competência por prerrogativa de função, pessoal. E aí a gente faz o break, tá? Primeira observação: se o crime praticado for eleitoral, é o primeiro pisca-alerta que você vai ter. Crime eleitoral. A competência será da Justiça Eleitoral. Tá bom? Sem dúvidas. E aí será o respectivo tribunal da Justiça Eleitoral. Se o cara é juiz, vai ser o TRE. Se o cara é, governador, vai ser o TSE. Tá bom? Tranquilo? Muito bem. Essas são espécies previstas na Constituição Federal. Observação: a competência de foro por prerrogativa de função abrange as contravenções penais, que é uma excepcionalidade. A súmula 38. A súmula 38 da STJ vai dizer para você que as contravenções penais sempre são julgadas pela Justiça Estadual.
o cara que cometer uma infração, uma contravenção penal e tiver foro por prerrogativa de função, ele mesmo assim fica lá no seu tribunal. Aquele tribunal que ele chama de seu, que ele tem os amigos dele, que ele faz jantares anuais, tudo mais. Tá bom? Outra observação: se o juiz ou promotor praticarem homicídio doloso, será competente o respectivo tribunal e não o tribunal do júri. Problema. Aqui o tribunal do júri perde, mas em quase todas as outras hipóteses o tribunal do júri ganha. A gente sabe que a visa atrativa do tribunal do júri é muito forte, porém a visa atrativa do tribunal do júri perde para o foro por prerrogativa de função, quando este foro estiver previsto na Constituição Federal. Se este for um foro previsto na Constituição Estadual, prevalece o tribunal do júri, porque é uma competência prevista na Constituição Federal. Percebem como é cheio de exceções? E a última observação é: se o juiz ou promotor praticarem crime de moeda falsa, não sei porque eles fariam isso, será competente o respectivo tribunal e não o Tribunal Regional Federal. Esse é um crime federal, mas ele tem um tribunal que ele chama de seu, exceto nos crimes eleitorais. Nos crimes federais ele ainda será julgado no seu tribunal. Tudo bem, pessoal? Complexo? Bastante, né? O que eu acho que você tem que fazer agora? Ler várias vezes. Tá bom? Eu acho que é o que dá pra fazer. Tentar desenhar isso. Depois a gente vai ver. Tem um esqueminha mais pra frente pra tentar ajudar. Mas eu acho que por enquanto é isso. A gente faz um breve intervalo. Voltamos em 5 minutos para continuar falando sobre competência. Professor, sobre as